Já é tradição. Todo ano, o relatório da Oxfam sobre desigualdade no Brasil e no mundo gera manchetes explosivas em toda a imprensa brasileira. Meia dúzia de ricos seriam mais ricos que a soma de bilhões de pessoas. Simplesmente não é verdade e essa desinformação prejudica o debate sério sobre desigualdade. Quer entender melhor? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem com a gente para o Livres Notícia de hoje. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. O alarmismo vende mais que a ponderação. Provavelmente é isso que explica o fato de que todo ano o estudo da Oxfam gera manchetes sensacionalistas em vários jornais, Brasil e mundo afora. Isso mesmo após um artigo super esclarecedor publicado pelo Carlos Góes, economista parceiro do Livres e pesquisador-chefe do Instituto Mercado Popular. A propósito, vale muito ler esse artigo, a gente vai colocar aqui na descrição. Ele, inclusive, serviu de inspiração para o nosso programa de hoje, então obrigado, Góes, pelo seu trabalho. Acho que também vale outro disclaimer nesse tempo de tretas de baixo nível na internet. Nós temos todo o respeito pelos profissionais que trabalham na Oxfam e pelo trabalho que a ONG realiza há muitos anos. A gente não concorda com esse relatório que eles produzem sobre desigualdade, especialmente em função de problemas metodológicos que nós do Livres achamos graves e também flagrantes. Mas é sempre bom lembrar que discordar não é demonizar o outro. O primeiro erro do relatório, na nossa visão, passa por algumas premissas técnicas. É simplesmente impossível afirmar algo tão drástico como o fato de que meia dúzia de bilionários teriam uma riqueza maior do que 1 bilhão de pessoas. Não dá para afirmar isso porque não existem dados concretos que confirmem, que embasem essas informações, especialmente em função da ausência de dados sobre o estoque de riqueza no mundo, como o próprio estudo da Oxfam reconhece detalhadamente na sua metodologia. É muito difícil ter dados reais sobre riqueza porque no mundo todo os governos taxam a renda e não a riqueza, o que é diferente, muito diferente, né? Como diz o próprio estudo da Oxfam, abre aspas, nenhum país no mundo tem uma fonte compreensiva que agrega informações sobre riqueza pessoal. E muitos países de renda baixa e média não têm quase nenhuma evidência direta sobre o assunto. Fecha aspas. Somente 23 países no mundo inteiro possuem os chamados Household Balance Sheets, que são as estimativas mais completas sobre a riqueza no setor privado. Alguns outros países possuem dados relativos, mas nenhum deles inclui a riqueza não financeira, que é muito importante para a qualidade de vida, que inclui, por exemplo, bens como imóveis, veículos e maquinários para a indústria, sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, há a estimativa de que 1/3 de toda a riqueza do país é não financeira. Além disso, o estudo também não inclui a riqueza informal, que não é declarada pelas pessoas ao governo. Com isso, a gente está falando, por exemplo, de casas não formalizadas com título de propriedade concedido pelo Estado. Em outras palavras, muitas das favelas brasileiras não entram no estudo. O estudo também não abrange a chamada riqueza suposta, que é aquela que vai ser garantida pelo próprio Estado de alguma forma. Por exemplo, é o caso da Seguridade Social. Se ela estiver sob a administração privada, se fosse uma previdência privada, ia contar para o estudo como parte da poupança dos cidadãos. E assim apareceria como riqueza. Mas a previdência pública, ao mesmo tempo, acaba não aparecendo quando ela está sob gestão do Estado. Um outro problema grave da pesquisa é o próprio conceito que eles usam para aferir o que seria a riqueza, porque eles consideram apenas
a chamada renda líquida, ou seja, a renda bruta do indivíduo menos as suas dívidas. Para mostrar os problemas de usar esse conceito, a gente vai ilustrar com alguns exemplos. Imagine, num caso, um estudante de Harvard que ganha $100 mil por ano e possui uma dívida de $250 mil com a universidade. Segundo essa metodologia, esse estudante de Harvard com a renda gigante seria mais pobre que um camponês indiano cujo único patrimônio fosse uma bicicleta. Faz algum sentido na prática? Não faz, né? Um outro exemplo. Imagine que você deu para o seu filho um trocado qualquer para ele ir até a padaria comprar o pão do dia. A rigor, seguindo a metodologia que é usada pela Oxfam, nesse instante que você deu um trocado, seu filho já seria mais rico que 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, ao mesmo tempo, porque existem 2 bilhões de pessoas no mundo que têm dívidas maiores do que os seus bens. Isso é estranho, né? Um terceiro caso. Imagine que você paga aluguel, está juntando dinheiro já há alguns anos para comprar a sua casa própria. É um sonho que você literalmente está dedicando lá vários anos das suas economias. Agora você pegou esse dinheiro que você economizou, pagou de entrada para o financiamento da sua casa e vai conseguir se mudar. E vai passar a destinar aquele dinheiro que você usava para pagar o aluguel da sua antiga casa, agora você vai usar esse dinheiro para pagar a parcela do financiamento. Na prática, você começaria então a ser dono de uma casa e isso sequer traria uma queda na sua renda mensal, porque você ia estar usando, afinal de contas, aquilo que você já usava para pagar o aluguel. Para Oxfam, você estaria muito mais pobre agora do que quando ainda estava juntando dinheiro e pagando aluguel. Faz algum sentido? Não faz, porque afinal de contas você estaria com a dívida da casa, né? Mas, enfim, passado esse problema conceitual, vale dar um pouco a dimensão que esse problema acaba impactando para a pesquisa, porque o fato é que países ricos tendem a ter maiores endividamentos, porque, no final de contas, eles têm linhas de créditos muito maiores e pessoas ricas em países ricos podem se arriscar mais e investir mais. Eles têm mais acesso ao crédito. E, detalhe, eles têm mais acesso ao crédito justamente pelo fato de serem ricos, porque acabam tendo mais confiança por parte dos bancos para emprestarem dinheiro. Então, isso acaba gerando um problema muito grave que compromete os resultados da pesquisa. No caso do Brasil, a gente não tem muitas informações sobre bens não financeiros, que compõem grande parte da renda dos brasileiros, até porque praticamente metade da nossa economia no Brasil está baseada na informalidade, que não está, portanto, nos dados oficiais. Mesmo assim, há alguns estudos brasileiros sobre distribuição de renda muito satisfatórios, graças à PNAD, que é feita regularmente pelo governo, e, além disso, as declarações de imposto de renda. Os dados no Brasil são alarmantes. O Brasil é, sim, um país extremamente desigual. Nossa situação é muito ruim. Isso aqui não é uma passada de pano para o grau de desigualdade do Brasil, muito pelo contrário. O fato é que o alarmismo não ajuda o debate sério que a questão da desigualdade merece ter. Então, justamente por nos preocuparmos com a situação da desigualdade no Brasil, é que a gente precisa esclarecer esse debate. Tem muito liberal e libertário que acaba dizendo que acha que não se deve combater a desigualdade em função desse tipo de uso impreciso, de uso complicado das estatísticas. Pessoalmente, eu discordo. Eu acho que a desigualdade é, sim, uma questão muito importante, não somente a pobreza, mas também tem um ponto que não pode ser esquecido. Como explica o economista Carlos Góes, que a gente já citou, desigualdade é que nem colesterol, né? Tem a desigualdade boa e tem a desigualdade ruim. A desigualdade boa é aquela que é derivada de uma melhora. Quer um exemplo? Não entendeu bem? Imagine a seguinte situação. A gente parte de uma situação de miséria extrema. Numa situação dessa, o fato de uma pessoa sair da miséria e outra continuar por lá gera um aumento de desigualdade. Mas, no fim, a gente está tratando de uma boa notícia, porque, afinal de contas, tem menos gente na miséria. Então, é melhor
que uma pessoa consiga sair da miséria do que duas pessoas continuem na miséria, né? Óbvio. Nesse caso, a desigualdade, inclusive, às vezes, pode atuar como uma força positiva, inclusive para aquele que ainda não saiu da miséria, servindo de referência para essas pessoas que não saíram da condição ruim. Inclusive, essa premissa, curiosamente, está presente nos discursos que falam sobre a importância da representatividade. Quando alguém diz que a representatividade importa, o que ela está dizendo é que é importante para as pessoas terem uma fonte de inspiração em alguém que tinha uma condição semelhante à dela e que conseguiu superar uma dificuldade, conseguiu melhorar a sua vida. Então, voltando ao ponto, existe a desigualdade boa e existe a desigualdade ruim. A desigualdade boa, justa, é uma e a desigualdade injusta é outra. As boas e justas servem para nos motivar todos os dias. As ruins costumam ser impostas de cima para baixo. A desigualdade boa pode ser entendida, por exemplo, quando a gente pensa em figuras como Steve Jobs, Albert Einstein ou Pelé. São pessoas que criam valor para os outros, são pessoas que geram dinamismo econômico, são pessoas geniais naquilo que fazem e, com isso, criam inovação, prosperidade, melhoram a vida em sociedade e inspiram a todos nós. Já a desigualdade ruim pode ser simbolizada por gente como Ike Batista. Ele não enriqueceu por conta do valor que gerou a sociedade. Ninguém ficou mais rico junto com Ike Batista, mas ele ficou rico porque conseguiu privilégios dados por poderosos que escolheram ele. Como a gente sabe, o Brasil é um país de muitos Ike Batistas, porque na nossa história, a divisão de terras, por exemplo, aconteceu literalmente com um rei dando estados inteiros para os chamados capitães donatários e, além disso, porções enormes de terra que tinham o nome de Seis Marias, que eram repassadas diretamente para os amigos do rei, sem nenhum tipo de mérito. E aí esses caras viraram depois donos de engenho e literalmente durante séculos seus descendentes foram sustentados por trabalho escravo, de gente que era explorada até a morte, sem ganhar um único centavo, sem nenhum direito de escolha ao longo de toda a vida. Num país que tem essa história, a gente não pode ignorar que a desigualdade que existe é uma desigualdade ruim. A gente precisa, sim, debater como sociedade, com seriedade, sobre como superar esses problemas. E, para isso, a gente precisa deixar o alarmismo de lado. Nesse sentido, a gente tem uma notícia ruim e uma notícia boa. A ruim é que a desigualdade no Brasil vem aumentando desde que explodiu a crise econômica no governo Dilma e que agora, mesmo com esse início de recuperação, a situação está melhorando primeiro para os mais ricos e os mais pobres vão demorar mais para sentir os efeitos positivos da retomada do crescimento econômico. Isso, na prática, quer dizer que, muito provavelmente, a gente vai continuar, num curto prazo, vendo o aumento da desigualdade no Brasil por mais tempo, que é horrível. A notícia boa, por outro lado, é que no mundo como um todo, a situação é outra. Quando a gente olha os dados e o melhor da produção científica, econômica, sobre a distribuição de renda no mundo, o fato é que a desigualdade no mundo nunca foi menor do que é hoje. A gente está vivendo hoje a melhor era da história da humanidade no quesito igualdade de renda. Isso tem acontecido especialmente porque países que antes eram muito pobres, como a China e a Índia, países ali do Oriente, passaram a ter grandes taxas de crescimento, especialmente quando comparados a outros países ricos, como é o caso dos países ali da região da Escandinávia, por exemplo, onde o crescimento vem estagnado há muitos anos. Esse fenômeno, inclusive, uma coisa curiosa, acabou modificando completamente a estrutura da divisão de renda em comparação com o mundo quando o velho Karl Marx, lá socialista, tentou descrever. Em 1870, época que ele escreveu, fazia até sentido falar em classe social, porque o nível de renda das pessoas variava muito conforme a função que era desempenhada por cada um na chamada divisão do trabalho. Mas no mundo atual, não importa mais se você é proletário ou burguês, como diz a esquerda.
Importa muito mais o país em que você vive. Você vai ver aí um gráfico sobre isso. Para falar um pouco mais sobre a desigualdade no Brasil e como enfrentar esse problema, agora a gente vai ouvir o comentário do economista Daniel Duque. A desigualdade no Brasil e no mundo é um assunto importantíssimo, mas precisa de dados e precisa de uma análise bem feita dela. Primeiro ponto é o seguinte: o que é a desigualdade do meio da sociedade, o que é a desigualdade do topo em relação ao resto da população? A primeira desigualdade seria o quanto as pessoas são diferentes em média entre elas. No Brasil é super alto. E também a desigualdade do topo no Brasil é bastante alta, que é o quanto os super ricos têm em relação ao resto do país. A primeira desigualdade, ela é principalmente combatida com educação. Você tem uma população pobre que é muito pouco educada, tem pouca produtividade, se insere no mercado de trabalho muito mal. E aí nisso a gente consegue resolver educando elas, qualificando elas no mercado de trabalho, e com isso a gente diminui a diferença entre as pessoas que estão ali entre os 20% mais pobres e os 20% mais ricos. Mas tem também aquele ponto do alto, que é quando a Oxfam fala entre os, 10 mais ricos do Brasil e o resto do país, enfim. Na desigualdade do topo, a gente tem pessoas que são super ricas, que têm muita riqueza acumulada, têm heranças gigantescas, enfim, ou então conseguiram riquezas gigantescas com uma grande inovação. E aí a gente tem o resto do país. Esse tipo de desigualdade se combate com não muito mais do que impostos. A gente coloca imposto sobre riqueza, imposto sobre herança, imposto sobre renda, e a gente consegue diminuir um pouco a distância entre esses super ricos e o resto da população. Tem um problema que quando você exagera muito na dose nisso, você tira essa riqueza do país. Acontece isso muito na Europa, enfim, e os Estados Unidos vai por um caminho que tenta não tirar essa riqueza de lá. E também tem a questão dos incentivos, né? Quando você, por exemplo, taxa muito um recurso, né? Enfim, uma fortuna que veio de uma inovação, você pode realmente desestimular a inovação do país e algo que gera riqueza para o país inteiro, algo que gera renda para o país inteiro. Então, nesse tipo de desigualdade é sempre a questão da dose, de quando a gente pode realmente tributar essas grandes rendas, essas grandes riquezas, essas grandes heranças e tirar esse dinheiro do país, ou então desincentivar essa geração de riqueza para o país. Obrigado, Duque. Então é isso, pessoal. A gente precisa incentivar a inovação e a geração de renda, que fatalmente, muitas vezes, geram, sim, uma desigualdade, que é uma desigualdade boa, que pode, inclusive, ser momentânea, ela pode se diluir ao longo do tempo, mas a gente precisa combater a desigualdade ruim e a pobreza. Esse foi o Livro de Notícia dessa quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, acompanhe com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Se você gostou desse vídeo, nos ajude a aumentar o alcance, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Todo dia tem conteúdo como esse. Obrigado e até amanhã.